Olá, Pai do Senhor Jesus Cristo, eu louvo a Deus por mais um momento estarmos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, o que Ele tem para nós hoje. Eu não tenho dúvida alguma que Ele irá falar profundamente a cada coração. Irá causar um reboliço para o nome dEle ser exaltado. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, coloque as suas palavras na minha boca e me use grandemente para alcançar corações sedentos por Ele. Corações desejosos de conhecerem o Senhor verdadeiramente. Glórias a Jesus Cristo. Você será ricamente edificado. Louvado seja Deus, porque quando o Espírito Santo dá uma mensagem, nunca é à toa. Há um propósito. Há destinatários certos para a mensagem de Deus. Glórias a Jesus Cristo. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de João, capítulo 13, versículo 7. Glórias a Deus. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o entenderás depois. Glórias a Jesus Cristo. O Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus, nada que acontece na nossa vida é à toa. Tudo tem um propósito. Só que muitas vezes, quando passamos algumas situações, não entendemos naquele momento. E muitas vezes, dependendo da situação, ficamos muito mal, com preocupação, com angústia, com muitos questionamentos. Por quê? Por quê? Louvado seja Deus. Muitas vezes, quando alguém passa por uma situação até difícil, ela não aceita de forma nenhuma. Mas tudo está debaixo do controle do Senhor Todo-Poderoso. E tudo que Ele faz, tudo tem um propósito. Louvado seja Deus. O Espírito Santo me deu este versículo, só que para não ficar algo solto. Louvado seja Deus, eu vou ministrar o contexto desta mensagem. E também sei que o Espírito Santo vai me guiar a eu falar o que Ele me tocou profundamente também, concernente a nós hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus Cristo. Então, para a gente entender o contexto, eu vou ler alguns versículos que mostram, meu Deus, o Senhor Todo-Poderoso na pessoa do seu Filho, fazendo uma obra que era tida por todos, até pelos escravos, como indigna. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Obra completa. Sempre o Senhor faz uma obra completa. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Esta ceia daqui, Jesus estava inaugurando a Santa Ceia, com pão e com vinho. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos,
e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, Senhor, louvado seja Deus, para nós entendermos isso que Jesus fez aqui, esse ato na Palestina, naquela época. Era comum as pessoas andarem de sandálias ou até descalças. Então, estavam com os pés expostos e acumulavam sujeira, pó, tudo isso. Então, quando a pessoa chegava na casa de outra como visitante, sempre havia, tinha que serem lavados os pés daquela pessoa. E era um escravo que o fazia. E o escravo era o escravo menor, assim, que fazia isso. O mais, digamos assim, digno que fazia isso. Porque lavar os pés de alguém era algo que ninguém queria fazer por conta que era a parte mais suja do corpo. E Jesus aqui, ele nos dá um exemplo tremendo. Eu quero antes também dizer aqui que Jesus não instituiu um ritual do lava-pés. Não, quando Jesus ele fez aquilo ali, ele fez querendo dar duas lições a nós, aos discípulos dele: purificação e humildade. Duas coisas. Então, ele pegou algo que o servo escravo de uma casa fazia. Você está entendendo? Ele fez algo, gente, ele mostrou ali profunda humildade que nós precisamos ter. E também a purificação. Louvado seja o nome santo do Senhor. No mundo, o menor é quem serve. E o maior é quem manda. Não é isto? Mas no reino de Deus é o contrário. Só é grande para Deus quem é servo. Louvado seja Deus. Vamos ler uns versículos que o Espírito Santo ministrou, que fica no livro de Marcos 10, 42 a 45, que Jesus fala. Louvado seja Deus da humildade. Marcos 10, 42 a 45, que diz assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, ou seja, seu criado. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos, ou seja, o escravo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Você já percebeu a guerra que tem em todas as esferas, em todas as áreas? Há uma guerra muito grande pelo poder, pelo ser. Infelizmente, é emulação em todo lugar. Trabalho, até em família, parentela, vizinhança, conhecidos. Meu Deus do céu. Todos geralmente querem ser maiores, grandes, poderosos, melhores do que os outros. E Jesus dá um exemplo aqui, a mim e a você, profundíssimo. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que a soberba precede a ruína. A humildade é algo
que não há salvação sem humildade. Mas é humildade do coração, não é uma coisa aparente, que a pessoa mostre aquilo ali, mas por dentro ela se acha tal, por dentro a soberba reina. Não. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre está a nos ensinar as verdades eternas. Então, Jesus aqui, ele quebra as convenções sociais e se coloca como um serviçal. Meu Deus, é muito tremendo, meu Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Jesus ele ensina a servir sem esperar nada em troca, sem esperar aplausos, nem gratidão, nem retorno algum. É servir. Louvado seja Deus. Ele diz aqui que ele veio para servir. Meu Deus, lá em Marcos nós lemos. Ele veio para servir, não para ser servido. Louvado seja Deus. É o que Deus tem para mim e para você nessa terra. Jamais, jamais devemos querer ser melhor do que alguém. É terrível isto. É uma competição, é uma guerra, meu Deus, que não leva ninguém a nada, só a perder a paz. Por isso que Jesus, ele vem aqui, louvado seja Deus, e ele mostra que nós, como servos dele, devemos servir, independente de raça, de condição social, de títulos, independente de qualquer coisa. Quanto mais entenda, quanto mais conhecemos o Senhor, mais diminuímos. Eu falo, conhecemos verdadeiramente, mas nos tornamos menores. É incrível. Mais nos vemos pequenininhos, porque a grandeza dele é infinita. Quanto mais você chega perto dele, mais você se acha menor. É incrível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Jesus aqui, ele mostrou claramente que assim nós precisamos ser. E esta cena, esta profunda cena, foi às vésperas da paixão e da sua morte. Quando ele estava já se despedindo para voltar para o Pai. Mas antes ele ia sofrer muito, muito mesmo. Ia começar do Getsêmani ali, quando ele estava praticamente só. Havia 3 discípulos, mas eles estavam dormindo. E ele estava ali, orando. A Bíblia diz que as gotas de suor dele saíram sangue. Foi muito sofrimento. Passou por aquela humilhação, aquele vitupério público, calvário. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus e ascendeu aos céus, está à destra de Deus, intercedendo pelas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glórias a Jesus. Se ele não tivesse, se Jesus não fosse na cruz e ressuscitasse dentre os mortos, nós estaríamos condenados eternamente ao inferno por causa desta obra gloriosa dele. Linda demais. Nós temos direito à salvação eterna, direito de irmos a Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre.
E o Espírito Santo me deu essa mensagem, porque hoje logo cedo, cedinho, o Espírito Santo me deu esse versículo, que eu faço hoje, entenderás depois. Claro que eu sabia que ficava em João 13. E depois, quando eu estava lendo, meditando nessa palavra, eu me lembrei que se aproxima a paixão de Cristo, que todo mundo comemora na próxima sexta-feira santa. Na próxima sexta-feira, dia 2 de abril. Eu disse, meu Deus do céu, Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe nada. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, aqui, meu Deus, que coisa linda, meu Deus, demais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço hoje não sabes tu, mas tu entenderás depois. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus ia voltar para a sua glória e eles iam prosseguir a caminhada e eles precisavam fazer aquilo que Jesus estava mostrando a eles, porque eles iriam enfrentar opositores, perseguidores, muitos algozes. Então eles precisavam estar em unidade de espírito para estarem suportando tudo, sem ter guerra um com o outro, que infelizmente é o que existe muito hoje. É a luta pelo poder, as inimizades são muitas, porque um quer ser mais, um quer tomar o lugar do outro. Isso está algo corriqueiro, infelizmente. E eu falo entre os servos de Deus, que é mais grave ainda, ou que se intitulam servos de Deus. Porque isso é uma vergonha para o Evangelho de Cristo Jesus. Sem humildade, nada tem valor verdadeiramente. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho. Ele desceu ali para fazer algo que era algo mais indigno que existia. Nem os escravos queriam fazer. E ele estava mostrando ali como deveríamos agir. Ele deixou registrado na prática, para que quando o homem tentasse ser alguma coisa, se lembrasse que ele tem que descer para ele ser alguma coisa diante de Deus. Louvado seja Deus. E Jesus, ele disse aqui, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o entenderás depois. Louvado seja Deus. Era necessário ser purificado para ter comunhão com Ele. E também ser humilde para servir a Ele e uns aos outros. Tremendo isso. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Glórias a Jesus. Se ele não passasse pela purificação, se ele não entendesse na prática o que era ser humilde, não tinha parte com Jesus. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor,
não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Glórias a Deus. Vamos agora, glórias ao nome do Senhor. Então, os pés, louvado seja Deus, glórias ao nome santo do Senhor. Jesus lavando os pés ali, conforme o Espírito Santo já me usou para falar, fala em purificação e em humildade. Mas os pés também, Jesus, nada que Jesus faz é solto. Tudo é perfeito, tudo é bem encaixado, para que não haja confusão nas mentes. Então, pés também é sinal de autoridade. Glórias ao nome santo do Senhor. Lucas 10, 19. Olha que mensagem. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glórias ao nome de Jesus. Esses pés lavados por Jesus, purificados por Jesus, têm poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Glórias sejam dadas a Jesus. Todo poder, toda honra, todo louvor a Jesus Cristo de Nazaré. Não, Pedro. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Pés fala de caminhar com santidade por veredas direitas. Glórias a Jesus Cristo. Limpos da contaminação deste mundo maligno. Nós que servimos a Deus, não somos melhores do que ninguém, temos que ter sempre consciência disso, por favor. Nós estamos aqui nesse mundo como servos, e não senhores, servos para servir. Louvado seja Deus. Então, os nossos pés têm que estar limpos para caminharmos com santidade. Na presença de Deus. Limpos de toda sujeira, de toda podridão deste mundo iníquo. Glórias a Jesus Cristo. Pés também falam de firmeza. Glórias a Jesus. Precisamos estar firmes na presença de Deus, sem vacilar, sem dúvidas. Em nome de Jesus. É preocupante quando a pessoa começa tô com uma confusão na minha mente sobre a Bíblia, sobre não sei o que. É perigosíssimo isto. São setas satânicas para derrubar aquela pessoa. Como a pessoa ser livre disso? Comendo a palavra de Deus, se sujeitando a Deus, pisando firme nesse mundo, diante desse mundo tão perverso. Provérbios 3, versículo 23, diz assim: glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Seja exaltado o nome do Senhor. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Andaremos assim quando a presença de Deus estiver em nós, quando estivermos purificados e o nosso coração verdadeiramente ter a humildade de Cristo. Sempre. A Bíblia diz que a altivez precede a queda. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. O que é graça? A presença dele.
tudo que faz parte do reino de Deus. A presença, a paz, a alegria, tudo, 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 tudo. É o pacote completo vindo do Deus Todo-Poderoso para nós. Louvado seja Deus para sempre. Versículo 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Ou seja, Judas ali não tinha mais jeito. De forma alguma. Ele já tinha, conforme Jesus disse, que ele era o diabo. Ou seja, o diabo possuiu ele. Ele abriu o coração para o diabo entrar. É uma decisão que a pessoa toma. Depois que ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Oh, glórias a Deus! Ele é nosso mestre, nosso amigo, meu Deus, insubstituível, incomparável, inseparável, tudo de melhor. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Tudo o que você quiser aprender, Jesus ensina. Está escrito na Bíblia, tudo. A Bíblia abarca todos os assuntos. Absolutamente. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Louvado seja Deus. Ele, como a pessoa mais importante de todos os tempos, estava dando exemplo ali, a mim e a você, para servirmos uns aos outros. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus humildemente. Nunca na vida acharmos que somos alguma coisa. Quanto mais você tiver conhecimento de Deus, mais você é menor. É incrível isto. Porque você se sente assim dentro de você. É incrível. Talvez você me veja ministrando, você ache que seja fácil. Tipo assim, não, pastora pega a Bíblia. Não, quando eu tenho muito temor a Deus. Eu me sinto completamente impotente quando eu vou pregar. Muito mesmo. Porque eu dependo dele. Porque não adianta, eu conheço a Bíblia, claro. Louvado seja Deus, eu amo essa palavra eternamente. Ela está em mim e eu estou nela eternamente. Claro que sim. Mas ela é manancial de águas vivas. Eu estou sendo boca do Deus Todo-Poderoso. E como é que eu me sinto dentro de mim? Um nada. É a verdade, eu estou falando a verdade. Meu Deus, eu digo, meu Deus, me ajude. Eu peço muito a Ele para me ajudar. Não adianta a pessoa ter... eu tenho tantos anos de ministério. E aí, o que é que tem isto? Continua sendo servo. Continua precisando aprender muito. Então, isso aí entendeu? É de dentro de nós sabermos que dependemos muito, absolutamente de Deus, sempre. Que não somos autossuficientes nem independentes dele, de forma alguma. Porque a pessoa conhece a Bíblia, já pregou muito, se acha o tal, não é nada. Precisa entrar pela porta da humildade, tirar a capa da soberba, que leva qualquer um ao abismo eterno. Não há um soberbo salvo. A Bíblia diz o quê? Deus resiste aos soberbos, não é isso? O que quer dizer resistir? Se opor. Imagine se Deus se opor a alguém. O que vai acontecer com aquela pessoa? Está fora da presença de Deus. Porque tem gente que se acha tal, porque
já pregou aqui, já pregou ali, que conhece a Bíblia, que já tem muitas dessas pessoas já têm aqueles jargões certos para pregar, aquelas coisas decoradas. E muitos ficam ali, meu Deus, cegos, sem entender que ali é o homem falando e não Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais vamos discernir os espíritos. Vamos saber selecionar. Glórias a Deus. Na verdade, versículo 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Você está entendendo? Nós não somos maiores do que Jesus. Não somos maiores do que o Senhor Todo-Poderoso. Jamais. Ao contrário. Então devemos servir uns aos outros. Esta é a mensagem de Jesus. Agora, estando purificados. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Louvado seja Deus. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Nós sabemos. Você está aprendendo alguma coisa nesse momento? Faça o que você está aprendendo. Se você já sabe isso que está sendo pregado, você está sendo edificado, fortalecido na presença de Deus. Faça o que Jesus está mandando. Sempre. Mesmo que as pessoas te achem, coloquem em você tantos adjetivos e pejorativos. Deixa para lá. Sabe qual é importante? Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Oh, glórias a Deus. Seja exaltado, Senhor. Não falo de todos vós. Por que Jesus não fala de todos vós? Porque Jesus conhece o coração, as profundezas, onde nem nós vamos, no nosso coração Jesus vai. Eu bem sei os que tenho escolhido. Louvado seja Deus. Ou seja, o Senhor sabia ali, mas para que se cumpra a Escritura, porque come comigo o pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Eu não quero hoje focar na obra maligna da serpente em Judas, porque geralmente essa mensagem, eu creio que o Espírito Santo, se ele quiser me usar, vai ser uma mensagem específica. Eu não quero, entendeu? Eu quis falar só porque está escrito que Jesus Cristo colocou, mas o foco que o Espírito Santo me deu muito grande foi sobre essas duas coisas. A purificação para servir ao Senhor, limpos, sem a contaminação deste mundo. E a humildade para servirmos uns aos outros. Vou dizer mais uma vez, sem se achar o tal, jamais. Deus lhe deu poder, lhe deu autoridade, lhe deu conhecimento, sabedoria, dons. Amém. Glórias a Deus. Mas tudo isso aí é dele. Nada é nosso. Até o fôlego de vida que temos não é nosso, está emprestado, é dele. Por isso que temos que descer a olaria do Senhor. Sempre. Para a gente entender que grande e poderoso é Ele. Ele é o Senhor. Deus Altíssimo. Soberano e eterno. Deus Santíssimo. Todo-Poderoso. Eternamente. Glórias a Deus. Então, louvado seja Deus. E ficou esse versículo
que foi o versículo que eu li no começo dessa mensagem. Eu não podia pregar só esse versículo. O Espírito Santo sempre me guia para eu falar sobre o contexto, porque muitas vezes as pessoas, ouvem um versículo e fixam aquele versículo, mas não sabem por que Jesus falou esse versículo. Então é bom que a gente saiba, para a gente não ficar decorando uma palavra sem entendê-la. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço hoje, agora não sabes tu, mas tu o entenderás depois. Vamos trazer, nós já sabemos que temos que ser purificados e humildes nesse mundo tão cruel. Já sabemos disto. Só somos grandes diante de Deus se formos servos. Já sabemos disso. Isso aí está fechado. Está já impregnado no nosso coração. Em nome de Jesus. E agora, será que esse versículo nós podemos usá-lo para algumas coisas que acontecem na nossa vida? Claro que sim. É óbvio. A palavra de Deus é profundidade de riquezas e sabedoria de Deus. Então, Jesus manda que a gente alargar as tendas. Sempre. A Bíblia diz o quê? Onde o Espírito está, aí há liberdade. É o Espírito que vai guiar o que ele quer falar. Então, o que está acontecendo hoje na sua vida, ou algumas coisas que estão acontecendo, que você muitas vezes não entende nada, que eu não entendo nada, que ficamos até perguntando a Deus: por que isso, meu Deus? Me explique. Ele está respondendo a cada um. O que eu faço hoje, vocês entenderão adiante, lá na frente. Você está entendendo? Por mais que a situação seja difícil, seja uma situação que você realmente chega até a beirar o desespero, mas Jesus está dizendo: o que eu faço hoje você não entende, você não está sabendo o que eu estou fazendo. Mas lá na frente você vai entender, porque a obra do Senhor é completa. Louvado seja Deus. Você se lembra de Ruth, a Moabita? Imagine a situação daquela jovem, viúva, pobre, sem nada, numa cidade que era, numa terra que era a terra da morte, onde Noemi foi para lá com o marido e seus filhos, e todos morreram, só ficou Noemi da família, com as duas noras, e elas começaram a chorar, querendo seguir, porque Noemi soube que Israel tinha pão, e ela queria voltar para Israel, para a terra dela, a terra do amor dela. Só que as noras começaram a chorar muito para irem com ela. Mas nem todo mundo que chora é verdade o choro. Jesus não quer que a gente se emocione com nada. Jesus quer que nós façamos a Ele um culto racional sempre. Por isso que é bom termos intimidade com o Senhor, para Ele nos dar discernimento das situações. Então, quando chegou no limite entre Moabe e Israel, a Bíblia diz que Orfa voltou e Ruth seguiu o caminho com Noemi. Porque Noemi disse a elas: olha, eu não tenho um outro filho. Eu não tenho. Já pensou se Noemi tivesse um filho ali, ainda que Noemi fosse crescer o filho para casar com alguma delas? Já pensou? Então Noemi estava explicando isso a elas. Aí Orfa pensou bem e disse: não, Moabe que é o meu lugar.
Mas Ruth disse, não, eu vou com você. Por onde você for, eu estou. Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Glórias a Deus. É difícil encontrar amigos assim. É muito raro. São preciosidades que, meu Deus, é realmente essa palavra, raridade. Falo sem emoção nenhuma, porque emocionadas são as pessoas que dizem que têm muitos amigos. É muita emoção. Então, imagine, será que Ruth, o que passava na mente de Ruth ali? Será que ela imaginava o que Deus estava preparando para ela? Ao ela renunciar à carne em Moabe e ir com Noemi para Israel? Não. A mesma coisa hoje, o que está acontecendo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É uma palavra dura essa palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque não entendemos muitas vezes como coisas difíceis, ruins acontecem e cooperam para o nosso bem. Mas a palavra de Deus está dizendo isso? É verdade, se cumpre. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Chegando lá em Israel, você sabe essa história, até mais do que eu. Ruth conheceu Boaz. Glórias a Deus. E sabe o fim dessa história? Ruth está na genealogia de Jesus Cristo. Glórias a Jesus Cristo. Já parou para pensar isto? Será que em algum momento passou pela mente dela toda a honra que ela iria ter? Assim acontecerá com você, entenda isto. O que você está passando hoje, você não está entendendo, mas é para a glória de Deus na sua vida, é para a sua vitória. Tem um ditado de um filósofo que diz, o que não te derruba, te deixa mais forte. Isto aí é para te deixar mais forte, com mais firmeza. Glórias a Deus. Oh, louvado seja Deus, inabalável, intocável. Glórias a Deus. E para encerrar essa mensagem, e José, gente, o Espírito Santo me lembra José, foi massacrado pelos irmãos. Você já parou para pensar por causa de um sonho que ele teve, que não foi um sonho de José, foi um sonho de Deus. José realizou o sonho de Deus aqui na terra. Incrível! José não sonhava, não desejava ser nada. Deus que quis que José fosse tudo isso que ele foi. E os irmãos venderam ele para os ismaelitas cruelmente. Meu Deus, meu Jesus Cristo, muito sofrimento. José padeceu muito. Você sabe dessa história, foi para casa de Potifar, sem fazer nada de mal a ninguém. Aquela mulher maligna levantou falso testemunho contra José. José foi preso. Do filho dileto do pai, ele passou a ser um presidiário. Será que ele imaginava? Será que ele imaginou em algum momento que ele iria ser governador do Egito? A segunda maior autoridade daquele país? Será? O que você acha? Ele confinado numa prisão, junto com pessoas que cometeram delitos. Foi o que aconteceu.
Deus deu dom a ele de interpretar sonhos. Deus sempre vai lhe dar vitória, sabe como? Com algo que ele já lhe deu. Sempre Deus vai usar algo que ele já lhe deu para lhe dar vitórias gloriosas, tremendas. Entenda isto. Deus que deu a ele o dom de interpretar sonhos. Quando ele chegou diante de Faraó, Faraó ficou impactado, admirado. E Faraó nomeou ele como governador de todo o Egito. Tudo que José falasse tinha que se cumprir naquela nação. Você está entendendo? Sabe por que tudo isso aconteceu? A Bíblia diz: o que eu faço hoje, não entendes, mas entenderás lá na frente. Esta é a mensagem que Deus quer deixar para o seu coração. Não é para a sua emoção, não. É para o seu coração. Esconda ela. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca se esqueça. O que você está passando hoje é para a glória de Deus. É para a sua honra. Você vai entender lá na frente. Tudo isto aí é um propósito de Deus. Assim como Jesus teve o propósito de ensinar a mim e a você, aos seus discípulos, através do lava-pés, a purificação para caminhar nesse mundo com Ele, fora da contaminação desse mundo, e a humildade para servirmos uns aos outros. Assim, exatamente, o que Ele está fazendo hoje na sua vida, você só vai entender depois. Mas vai ser para a sua vitória, não é para a sua destruição, entenda isto. Assim o Espírito Santo, o Espírito da verdade lhe diz, não é para a sua derrota, não é, é para a sua vitória. Vitória, 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 vitória. Creia, tome posse dentro de você, dentro, sem duvidar. Sem duvidar, porque assim Ele fará para glória e louvor do seu santo nome. Jesus te cubra com sangue, envie para você excelentes notícias. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.